Fala galera, tudo beleza? Aqui é Andy Ferreira, sejam bem-vindos ao canal e esse aqui é o demo e review do Iridium da Strymon. Esse pedal aqui, muito pequenininho, compacto e muito leve, ele é um simulador de amplificador e um loader de Impulse Response para sons de caixa de altíssima qualidade. Ou seja, deixa logo o seu like e se inscreve no canal, porque eu sei que você esquece, Strymon, eu sei que você gosta e eu aposto que você não vai querer perder tudo que eu tenho planejado para o futuro do canal. Beleza? Bem, vou falar um pouquinho do Iridium antes de a gente começar os demos de áudio. O Iridium trabalha com 3 simulações dos principais amplificadores vintage do mercado. Os amplificadores mais cobiçados e mais usados em gravações, que são o Deluxe Reverb da Fender, o AC30 da Vox e o Plexi da Marshall. Cada um desses amplificadores tem 3 caixas possíveis, 3 diferentes Impulse Responses que vão basicamente recriar as caixas dos alto-falantes mais populares de serem usados com esses amplificadores, ou seja, é virtualmente impossível você tirar um som ruim desse pedal ou não achar o timbre que você está buscando. Ao mesmo tempo, na simulação do Fender e do Vox, você tem uma função escondida que o amplificador original não tem. Vou detalhar isso em breve assim que a gente conectar o pedal e eu começar a mostrar os sons. Como se não bastasse, os Impulse Response daqui dentro são todos em estéreo e ambos têm 500 milissegundos de duração, ou seja, quando for trabalhar, você vai trabalhar com uma simulação dupla de caixa com o tamanho completo de um Impulse Response, nada de arquivo truncado para ter um som pequeno ou artificial. Ao mesmo tempo, esse pedal trabalha com nível de instrumento e também com nível de linha, ou seja, se você é tecladista e quer emular o som do Jon Lord, do Deep Purple ou do Derek Sherinian, do Sons of Apollo e do Dream Theater, que eles ligam os teclados em amplificadores de guitarra, você não precisa mais carregar um. Você pode usar o Iridium no palco e no estúdio para ter aquele som de teclado distorcido matador que esses tecladistas tornaram famosos ao longo da história. E como se não bastasse, você ainda pode entrar aqui com um sinal estéreo, porque ele é full stereo, tanto para entrar quanto para sair, e a simulação de reverb de sala dele, dos 3 tamanhos, pequeno, médio e grande, também é fantástica, com Impulse Responses de altíssima qualidade. Bem, é muita coisa para uma caixinha só, e eu sei que você está ficando ansioso, então vamos parar com a falação e vamos direto para os samples de áudio. Vou trocar o ângulo da câmera para vocês me verem mexendo no pedal e tirando esses sons em tempo real. Vamos que vamos? Então pessoal, já estou devidamente conectado, a guitarra está passando por alguns periféricos que eu vou falar daqui a pouco, porém está tudo em bypass, indo para frente do Iridium e o Iridium saindo em estéreo para a minha interface de áudio. A gente vai começar com o som direto da guitarra, sem nenhum tipo de simulação, o timbre é esse. É o som de guitarra direto em linha, o famoso som de DI, que é muito utilizado para guitarras funk, mas ainda assim precisa ser tratado para ser funcional numa mixagem. Agora vamos ligar o Iridium, estamos trabalhando com o Amp Round, que é basicamente a simulação de Fender, na caixa número 1, e aqui vamos trabalhar com o nosso equalizador totalmente flat. Drive, level, grave, médio, agudo e sem reverb por enquanto, para vocês ouvirem só o som desse simulador de Fender. Outra história, né? Já tem cara de amplificador microfonado. A primeira coisa que eu vou fazer é trazer um pouquinho do agudo e cortar um pouquinho do grave, que é o que eu geralmente faço quando eu estou tocando no Deluxe Reverb. Eu gosto de um grave mais firme e um agudo um pouquinho mais definido. Legal, esse knob de room aqui é um reverb, é um IR de uma simulação de sala muito interessante e eu vou trazer ele à metade. No momento a gente está trabalhando com a sala pequena, depois eu mostro como é que você muda para salas maiores. O som agora está assim. Tirando um pouco daquela dureza e daquele imediatismo de uma caixa microfonada de perto, né?
Aí você pode estar se perguntando, Andy, o pedal tem um knob de médio, porém o amplificador Deluxe Reverb não tem esse knob. O que esse knob faz dentro desse modelo? Bem, ele em meio-dia tem a resposta clássica do Deluxe Reverb. Eu posso cortar mais médio, e aí vou ficar com um som ainda mais limpo e mais escavado. De novo, o médio flat precisa ouvir a diferença. Mais anasalado, mais frontal. Já para o outro lado do knob, se eu colocar ele em meio-dia de novo, eu voltei para a resposta padrão. Se eu começar a aumentar ele, eu vou introduzir nessa simulação uma característica de amplificador Fender Tweed. Que dá uma cara mais anos 50, aquela onda bem comprimida com um médio bastante frontal que você ouve em guitarristas como, por exemplo, o Keith Richards, do Rolling Stones. Abrindo o ganho do pedal, nesse modo, eu tenho um overdrive bem interessante e bem rock and roll. Olha a diferença se eu voltar com o médio para a posição blackface, que é a posição de meio-dia tradicional. Agora com o médio atochado. Bem interessante, com uma cara ainda mais vintage, né? Agora vamos olhar a seção de gabinetes do Iridium ainda no modo round. A caixa A, que é a que eu estou utilizando, é a caixa do Deluxe Reverb, que todo mundo já conhece. Um gabinete 1 de 12, relativamente compacto, com uma resposta bastante legal. A caixa B, por outro lado, por mais que também seja uma 1 de 12, ela é a 1 de 12 do Fender Blues Jr., outro amplificador da Fender, que tem uma resposta de graves um pouco mais vazia. De novo, a caixa do Deluxe Reverb. Agora a caixa do Blues Jr. E por último, a caixa C é uma caixa 2 de 10, que foi famosa, né? Ficou famosa dentro do amplificador Fender Vibrolux, também um som blackface clássico, com uma resposta de falante de 10. Se eu colocar essa caixa, trouxer o médio um pouquinho para trás, introduzir só um pouquinho da sonoridade tweed para esse amplificador e aumentar o ganho para ter um pouquinho de distorção, eu tenho um som de blues bem interessante que é muito reminiscente do John Mayer, por exemplo. Aquele crunch bem legal, ainda assim leve e bastante dinâmico. Só de tocar leve, mesmo com o volume da guitarra no 10. Se eu tocar forte, ele me dá a compressão e a distorção que é bem característica desse tipo de amplificador. Ainda assim eu posso atochar esse ganho e ter um som ainda mais agressivo. Quanto mais médio eu introduzo, mais esse amplificador distorce. Abrindo bem os agudos, eu tenho um som bem Rolling Stones.
De volta agora com todos os knobs em meio-dia, menos o médio e a sala, que estão zerados, já já eu explico o porquê. E estamos trabalhando agora com o amplificador Chime. Esse é um modelo do clássico Vox AC30, outro som maravilhoso e imortalizado dentro do universo dos amplificadores valvulados vintage. O som dele é mais ou menos assim. Sensacional! Esse para mim é o melhor simulador do pedal, é o meu predileto entre os três. Já já eu mostro o terceiro e vocês tiram suas próprias conclusões. Bem, o Vox AC30 tradicionalmente também não tem um knob de médio, então a Strymon, muito espertamente, transformou o knob de médio no Tone Cut. Tone Cut é aquele corte de agudos que todo Vox tem na seção da potência, ou seja, o knob de médio no zero deixa o agudo passar 100%. Conforme eu trago o knob de médios, eu começo a cortar os agudos. E agora numa regulagem mais exagerada para vocês verem como é que ele escurece o som. Ok, eu não vou querer trabalhar com agudo tão cortado, porém eu gosto do som bem instalado característico do Vox. Como é que você consegue esse timbre no amplificador de verdade e também aqui no Iridium? Você vai abrir o agudo até um ponto que ele ficaria quase irritante. Você vai trazer um pouco do Tone Cut para cortar um pouquinho dos agudos do pré, porém deixar passar na região da potência. E você vai abrir um pouquinho da distorção desse pedal, deixar ele um pouquinho mais crunchado. Só que aí, para tocar guitarra limpa, você vai só tocar fraco. E aí você vai ter o melhor dos dois mundos. Esse som, para mim, é um dos sons mais legais que tem para camada de guitarra em gravação e em mixagem. Se você acertar esse amplificador com um compressor, aqui no caso eu estou usando um Dynacomp modificado pela Mad Lab, eu vou ter esse timbre aqui. É um som já clássico e muito imortalizado em várias canções diferentes. Vamos explorar um pouquinho agora o knob de sala. Ele na posição 0 é 0 reverb, na posição de meio-dia é onde eu acho, na minha opinião, o balanço mais legal entre o som direto e o som da sala. A sala pequena ela é bastante aconchegante e traz para o pedal um som bem natural. Se eu exagerar o som dela, eu tenho um som basicamente só da sala, o que é muito legal para algumas situações de gravação, especialmente camadas, né? Simula o microfone um pouquinho mais afastado da caixa. Porém, eu acho que todo amplificador Vox merece uma sala um pouco maior e um pouco mais viva. Como é que a gente troca o tamanho da sala no Iridium? É só apertar e segurar o foot switch de ligar e desligar. Ele vai começar a piscar e aí quando eu girar o knob de sala, ele vai trocando de cor. A cor verde é a sala pequena, onde a gente já estava, a cor amber é a sala média e a cor vermelha é a sala grande. Vamos ficar na sala média por enquanto, já já eu exploro a sala grande. Olha a diferença de profundidade que essa sala vai trazer para o nosso timbre. Então a sala média te dá uma sensação de uma guitarra ainda mais afastada do que a sala pequena. Se eu exagerar esse knob aqui, e para essa sala eu já gosto de uma regulagem um pouco mais alta, eu vou ter um tipo de timbragem que é ainda maior e ainda mais espacial, por assim dizer.
Baita som bonito, né? E agora vamos experimentar a sala grande. Segurar de novo o botão de ligar e desligar e jogar o knob de sala lá na posição vermelha. Agora eu vou ter a regulagem mais espacial do pedal, aquela coisa ainda mais ampla e mais distante. Se eu exagerar na regulagem, eu vou ter um som super espacial. E aí, se dentro do programa de gravação eu ligar um delay, porque a gente pode, eu vou repetir o som do reverb de sala e vou criar um som bastante amplo, com muita textura, o que é excelente para quem gosta de tocar U2 ou é guitarrista do estilo worship, que precisa de muita textura e muita ambiência. Olha como é que tá essa sequência. Vamos voltar agora com o knob de sala para a posição de meio-dia e vamos abrir bastante o ganho do Iridium. Quando você passa ali de 3 horas no ganho do Iridium, o que ele faz é, no modo chime, ele emula o amplificador sendo empurrado por um treble booster, um fuzz muito característico que foi imortalizado pelo Brian May. O som vai ficar mais ou menos assim. Ele limpa muito bem no knob de volume, caso você não queira um som tão saturado, e você pode usar os contores da guitarra para timbrar o seu som de Vox. Vamos voltar com o ganho agora para uma posição não tão agressiva e vamos explorar as 3 caixas do modo chime. A caixa A, que você está ouvindo, é uma 2 de 12 do próprio C30 com falante da Vox. O som é esse aqui. Quando eu trago a caixa B, eu vou trabalhar com uma caixa 1 de 12 custom com um falante Alnico Blue da Celestion, um clássico que tem um som bastante mais instalado e bem mais magrinho. Eu adoro o som dessa caixa, eu acho impressionante como esse falante consegue ter um agudo muito presente sem ser agressivo. E o falante número C é o falante de uma caixa Mesa Boogie chamada Halfback, que tem um pouco do corpo da caixa A e um pouco do instalado da caixa B. É um blend bem interessante. De novo. Caixa A. Caixa B. E a caixa C.
Voltando com todos os knobs para a posição de meio-dia e o ganho também em meio-dia, agora a gente está trabalhando com o amplificador Punch, que obviamente é a simulação de um Marshallplex. E nesse amplificador, o knob de médio realmente está emulando o knob de médio do Tone Stack do Marshallplex, com a sala zerada e a caixa A. Vamos ouvir como é que ele soa limpo. O Plexi é uma ótima plataforma para pedais. Vamos trazer agora a nossa sala de volta para a sala média, porque eu não quero tanto reverb assim com o Plexi, e vamos deixar o room numa regulagem um pouco mais modesta, só para dar uma cara e um ambiente mais interessante. Se eu abrir um pouquinho o drive do pedal, eu vou ter um som crunch muito legal. Como todo Plexi que se preza, quando você abre o drive, ele vem bastante grave. Então vamos cortar um pouquinho do grave, empurrar um pouquinho de médio e agudo para ver como é que fica esse som crunch. Lembra muito isso aqui, né? Posso até aumentar um pouquinho mais o ganho e usar o knob de volume para alternar entre um som de solo e um som de base. Se eu abrir ainda mais o ganho, eu chego no território quase que de high gain, quase. E abrindo grave, médio e agudo no máximo, eu tenho o Brown Sound. Só que vamos fugir um pouco do Van Halen, porque se tem uma coisa que eu faço nessa vida é falar do Van Halen. Bem, de volta à nossa regulagem um pouco mais vintage, com os médios acentuados e cortando um pouco do grave, a gente tem um drive bem interessante. A caixa A é uma 4 de 12 com Celestion Greenback. É a caixa clássica que você espera ver e ouvir com qualquer amplificador Plexi. Se eu for para a caixa B, eu vou ter uma 2 de 12 com V30, que já é uma pegada radicalmente diferente. O V30 é um falante que corta bastante do grave e tem um médio agudo bastante proeminente. Olha a diferença de corpo da 4 de 12 com Greenback para 2 de 12 com V30. Interessante para dizer o mínimo. E a última caixa é uma caixa 8 de 12 com falante Celestion T652. Olha a diferença de som das anteriores. Bem legal. Aqui eu tenho uma compressão de graves característica. Aqui eu tenho um médio agudo proeminente com cortes de graves. E por último eu tenho uma caixa 8 de 12 com bastante ponta de agudo e bastante grave. É caixa que não acaba mais e as opções são infinitas. Se ainda assim você não estiver satisfeito com essa maravilhosa seleção de caixas e IRs dentro do Iridium, você pode conectar o pedal ao seu computador com o cabo USB e transferir os seus IRs prediletos para dentro dele. Isso também é possível, o que deixa ele ainda mais versátil e te permite customizar ainda mais o seu timbre. Agora a gente vai explorar outros dois modos de operação do Iridium. O primeiro que a gente já explorou é ele simulando amplificador
e caixa. Agora a gente vai transformar o Iridium simplesmente num loader de Impulse Response. Vamos desligar a simulação de amplificador dele para a gente poder utilizar simuladores externos. Como é que eu faço isso? O primeiro passo é tirar ele da energia, segurar o botão de ligar, aqui o foot switch de ligar, e aí eu ligo ele. Quando isso acontece, ele está piscando, e aí o knob de drive ele vai funcionar como seletor de modo. O verde é o Amp Bypass, o modo Amber é a caixa, o IR Loader Bypass, e o modo vermelho é tudo ligado. Vamos trabalhar com ele no modo verde, que vai colocar em bypass a simulação de amplificador. Pronto. Agora a gente já está com o Iridium sem funcionar a simulação de amp, sendo apenas um loader de Impulse Response. Tá aqui o som puro da guitarra. E aí se eu quiser trabalhar, por exemplo, com a caixa 4 de 12 Marshall, é só eu colocar no modo Punch, na caixa A, e ligar ele, e eu vou ter um filtro de uma caixa Marshall. Esse modo de operação é excelente para quem já tem outros pedais ou pré-amplificadores externos e quer usar com um loader de Impulse Response, deixando o Iridium ainda mais versátil. O que eu vou fazer agora é ligar um pré-amplificador externo da Tone Inc., o Clear Solid State Preamp, utilizando o Iridium apenas para simular a minha caixa. O som vai ficar assim. Um pouquinho mais de volume, e aí eu estou basicamente combinando as simulações de lugares diferentes. Um outro pedal para ter o amplificador e o Iridium só para caixa. O outro modo de operação do Iridium vai desligar a simulação de caixa e ele vai se tornar apenas um simulador de amplificador. De novo, segura o foot switch de ligar enquanto você liga o pedal, ele vai começar a piscar e é só colocar o knob de drive na posição Amber e apertar qualquer um dos dois e pronto. Dessa forma, agora eu tenho apenas a simulação de amplificador sem a caixa. O som não vai ser muito legal, porque a gente espera uma simulação de caixa, né? Porém, o que eu vou fazer é, dentro do computador, ligar uma simulação de caixa. Aqui eu estou usando Impulse Responses diferentes. Estou usando uma caixa 212 aberta com falante G12H30 e o som é esse aqui. Se eu ligar agora um delay dentro do programa de gravação e pisar no Mad Cat da Mad Lab, eu vou ter um som de lead bem voltado para pop, aquele som suave e aveludado, porém com bastante ganho e sustain, que eu confesso que eu gosto bastante. Vamos voltar agora para o modo tradicional de operação, que trabalha com o Iridium tanto como simulador de amplificador quanto de caixa, aqui na posição vermelha. E aí eu vou falar um pouquinho desse botão aqui, que é o Favorite Switch. O Favorite Switch permite salvar a sua regulagem predileta dentro do Iridium. Desligar a simulação de caixa do nosso programa de gravação, e aí a gente vai ter esse som aqui, né? O meu som predileto, como eu já falei, é o som do Vox, né? Com essa caixa número 1 aqui, com um pouquinho de distorção, desse jeito. Para salvar é só apertar e segurar o botão de favorito, e aí quando ele começar a piscar, você já está com ele salvo. Desliga o botão de favorito e faz qualquer outra regulagem que ele vai lembrar na hora de você ir de volta para o som dos favoritos. O que eu mais gosto do foot switch de favoritos é você poder ter duas regulagens diferentes. Aí quem manda é a sua criatividade. Quer ter dois amplificadores diferentes para poder trocar drasticamente de timbres? Você pode. Quer trabalhar com o mesmo amplificador com regulagens diferentes? Um com um pouquinho mais de volume, com um som um pouquinho mais velado, com um trecho de solo? Também pode. Você quer trabalhar o Favorite Switch para poder ter duas regulagens, uma para single coil e uma para humbucker?
também pode. Enfim, a criatividade é o limite e o Iridium ainda tem um jack atrás que te permite ligar, conectar equipamentos via MIDI. E aí a quantidade de presets possíveis ela cresce exponencialmente, o que torna essa funcionalidade muito interessante para aplicações ao vivo. Bem pessoal, esse foi o demo e review do Iridium da Strymon e eu espero que tenham gostado. Se você curtiu, não esquece de clicar em curtir, se inscreve no canal para não perder as novidades, ativa o sininho para ser notificado e deixa nos comentários o que você achou. A sua opinião é muito importante e também me diz quais outros pedais da Strymon você gostaria de ver aqui no canal na forma de um review completo. Ao mesmo tempo, não esqueça de enviar esse vídeo para seus amigos, porque eu aposto que você tem uma pá de brother que adoraria gravar na linha com alta qualidade e gostaria de carregar o amplificador na mochila, do tamanho de um pedalzinho, que pode dar muitos resultados incríveis. Ao mesmo tempo, me segue nas redes sociais, vou deixar um painel com todas elas aqui embaixo, em particular no Instagram, @AndyFerreiraMusic, onde eu mostro tudo o que está acontecendo no canal antes dos vídeos irem ao ar. Eu mostro os bastidores das gravações e também no meu dia a dia no Musicians Institute. Então, corre e me segue lá para não ficar de fora de nenhuma novidade. As minhas considerações finais sobre o Iridium são: isso aqui é uma caixinha fabulosa, porque afinal de contas, quem é que não quer carregar 3 amplificadores valvulados clássicos, que são conhecidos por serem grandes, pesados e inconsistentes, dentro de uma caixinha que é pequena, leve e super confiável? Bem, eu sei que eu quero. O Iridium vai resolver 90% das situações que você vai encontrar dentro de um estúdio, porque esses amplificadores são padrões de mercado, eles já são clássicos e realmente não há situação musical em que ele não vá se conformar. Ao mesmo tempo, os impulse responses são realmente muito bons e a Strymon vem impressionando porque agora a tecnologia de simulação deles se aplica também a amplificadores. É um passo novo para a empresa e nós estamos todos muito contentes e muito empolgados com o que pode vir pela frente agora que a Strymon entrou nesse âmbito de amplificador. Ao mesmo tempo, eu não consigo imaginar uma pessoa que não vai tirar proveito dele, porque saída de fone de ouvido na frente permite que você toque em casa sem fazer barulho, para estudar guitarra, tirar música, se divertir. Dentro de um estúdio, seja grande, seja home studio, ele por ser estéreo te permite ligar direto na mesa e ter sons de guitarra muito bons muito rapidamente, o que é excelente para uma era em que tempo é dinheiro mais do que nunca e todo mundo quer velocidade e praticidade. E ao mesmo tempo, se for tocar ao vivo e você não tem um backline e tiver que tocar na linha, isso aqui é uma ótima pedida, até por conta do favorite switch e da possibilidade de ligar ele via MIDI. Você certamente também vai ter muitas opções para tocar em linha com um bom som. Ou seja, a Strymon tá de parabéns e a gente tem que reconhecer isso. E queria tirar um segundinho também para agradecer ao Jack da Strymon, que me mandou o pedal e confiou em mim para fazer esse review. A Strymon é uma empresa que eu sou fã e consumidor já há muito tempo e realmente ter essa empresa como parceira significa muito para mim. Jack, thank you so much for trusting in me. I hope you like the review and also this means a lot to me, so appreciate it. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do review. Um forte abraço e até a próxima.